noite a todos vocês sintonizados no Sistema Canção Nova de Comunicação. É sempre uma alegria poder cumprimentar você aí do outro lado e dizer que nós estamos aqui ao vivo no programa Trocando Ideias. Um programa que só existe graças à sua participação. Se você não se faz participante desse programa, ele não é possível de acontecer. Então, lembrando que você pode entrar em contato conosco através do nosso e-mail trocandoideias@cançãonova.com ou pelo Facebook /Trocando Ideias. E você manda a sua pergunta, o tema é livre, né? Você envia a sua pergunta, aquilo que você quer saber, aquilo que você necessita saber. E sempre lembrando, no Trocando Ideias não existe pergunta boba. Ah, essa pergunta é boba, essa é tudo. Não. A sua dúvida é a sua dúvida. Pode ser que para alguém ela seja, mas para nós não. Todas têm importância. Então, por menor que você acha que seja a sua questão, mande para a gente. Mande, porque a gente, daqui, dentro do possível, vai tentar resolver, vai tentar responder aquilo que são os seus questionamentos, ok? Então, entre em contato conosco no trocandoideias@cançãonova.com ou Facebook /Trocando Ideias. E comigo aqui no programa de hoje, o meu companheiro de todos os dias aqui de trabalho, o Padre Roger Araújo. Bem-vindo, Padre Roger. Carla Stucci, muito obrigado, querida. É uma alegria estar com você, nosso convidado que você vai apresentar já já. Mas uma alegria imensa estar com você que está em casa aí. Estamos aqui, como a Carla já disse, para nós conversarmos e tentarmos responder aquilo que você tem. E eu concordo plenamente com a Carla. Não existe pergunta boba, tá? Uma pergunta que pode parecer insignificante para você, ajuda tanta gente. Manda para nós que vamos conversar aqui no programa. E aqui do meu lado direito, o Elison Santos, que é psicólogo, tá? Um currículo imenso que você já está cansado de ver ele aqui no Trocando Ideias, no bom sentido, né? Cansado porque já sabe de toda a capacidade, de todo o potencial do Elison, mas aqui mais uma vez para a gente fazer junto esse programa, né, Elison? Muito bom, sempre uma alegria, Carla. Eu pego aí o bonde aí com vocês. Eu acho que nessa questão das perguntas, realmente não tem pergunta boba. A gente sabe, como eu costumo falar, né, a psicologia, pelo menos da minha parte, ela tem também um aspecto de preventivo, né? Então, assim, às vezes as pessoas, uma questão, né, que às vezes é simples para a pessoa, pode, de repente, com uma luz, com algumas explicações, resolver uma grande parte da vida, né? Às vezes eu estou caminhando para cá e um pouquinho que eu ajeito a minha rota, as coisas melhoram. Então, mais uma vez, uma alegria estar aqui. Exatamente, às vezes é meio grau, gente. Meio grau que a gente tem que mudar faz aí, uma grande mas diferença. já faz uma diferença, né? E eu sempre gosto também de falar aqui nesse programa que ele é um programa que ele é formativo não só para você, mas para nós também. Por isso que a gente insiste nessa questão das perguntas, porque para nós também é formação. Nós aprendemos muito aqui no Trocando Ideias com a sua pergunta também, com as suas dúvidas e com aquilo que a gente consegue ter um retrato daquilo que a sociedade, né, está vivendo. E com isso a gente acaba se esmerando mais, né, em pesquisa, em estudo, também em oração, para que a gente possa dar o melhor de nós aqui nesse programa. Certo? Vamos começar então este programa, porque de papo a gente, né, não vai ficar muito aqui. Vamos já mandar o nosso pontapé inicial no programa, porque as perguntas aqui, elas nunca param, né? Nós aqui, a gente sempre tem, umas da semana passada ainda, né, Padre? É sempre assim, graças a Deus, né? Aquilo que a gente consegue responder depois, né, via internet, a gente vai, mas, né, o que não dá a gente vai trazendo, mas você já pode ir mandando também as suas perguntas novas, ok? Vamos lá. Vou começar com o Wellington, porque é uma questão até familiar, assim, que é de relacionamentos, que a pessoa diz que não quer ser identificada. Tenho um problema de convívio com meu sogro, de ter muitas vezes presenciado ele usando palavras duras com meu esposo. Isso acontecia quando éramos namorados e ainda ocorre hoje, que somos casados. Eu acabo evitando os encontros e sinto uma dificuldade muito grande de interagir, conversar com ele, em qualquer circunstância em que estamos. Apesar de já ter rezado bastante para superar esse bloqueio, eu não consigo.
guardo uma mágoa muito grande do meu sogro por conta disso. Como posso tentar mudar essa situação? É interessante a pergunta, principalmente porque a gente vai estar falando da família. A família é o lugar onde nós não conseguimos sair desse lugar. A família faz bem justamente porque prova a nossa paciência, prova a nossa capacidade de suportar o outro. Eu sempre vou ter família. É lógico que eu não sou obrigado a conviver com aqueles que não são do núcleo da família, ou seja, minha esposa e meus filhos, no meu caso que sou casado. Agora, o seu marido é filho de alguém, então, obviamente que para o seu marido viver essa relação com os pais, é uma relação também necessária, também inquebrantável. Você não vai se livrar do seu sogro e nem da sua sogra. Esse é o primeiro ponto. Como lidar com uma pessoa que às vezes é uma pessoa muito bruta, muito grossa. E isso a gente sabe que está presente na vida de muita gente. Tem gente que é assim. E às vezes a pessoa já passou a vida inteira desse jeito. Às vezes já está uma pessoa mais velha e já é uma pessoa que vai ter dificuldade para mudar o jeito dela. Então, eu preciso ter primeiro uma consciência de que eu não vou mudar o outro. Eu não consigo mudar o outro. Agora, também ter a consciência de que eu posso fazer a minha parte para melhorar o ambiente ao redor. Então, por exemplo, se você está numa situação em que uma pessoa é grossa ali no ambiente e que também está ali os seus filhos, está o seu marido, de repente fazer uma pergunta que possa provocar uma mudança de assunto. Às vezes, devolver a pergunta para a pessoa que às vezes está sendo muito bruta, muito grossa naquele instante, porque mesmo sendo uma pessoa assim, e mesmo às vezes já sendo uma pessoa mais velha que não vai mudar muito, mas ele também tem a capacidade de perceber o outro. Então, às vezes na família, a grande dificuldade é de se perceber, de se colocar no lugar do outro. Tem muito pai, tem muito avô que acha que é o dono da verdade. Né? Então a gente tem essa cultura muito machista, muito patriarcal, né? O homem às vezes acha que ele é o dono da verdade, ele impõe a verdade dele e ninguém discute. Mas aí vem as novas gerações, vem a nora, vem os netos, eu vou falar, peraí, né? Você está sendo muito grosso. Então, tentar convidar o outro, convidar essa pessoa mais velha para também cair um pouco na realidade. E às vezes até deixar, às vezes, falando sozinho, né? Se falta educação também para poder lidar. Sabe o que me chamou a atenção nessa pergunta, Elison? É que ela está incomodada com uma reação, né? Uma atitude do sogro com relação ao marido. Sim. Mas, assim, qual será, o meu questionamento é, qual será o sentimento que esse filho tem, que o marido tem? Será que ele também acha ruim, que ele percebe isso, ou para ele isso é normal? Porque ela tem uma mágoa de uma ofensa que foi feita a outro, né? Isso eu achei isso interessante. Porque o que a mulher espera do homem? A mulher procura no homem principalmente, e aí pegando o conhecimento da psicologia, o estudo que a psicologia faz das relações homem e mulher, o que a mulher primeiro busca em um homem é segurança. Então, como eu posso ver no meu marido um homem seguro se ele é maltratado pelo pai dele? Então, é onde fere. É onde qualquer mulher vai se sentir, que situação ruim, né? Eu admiro tanto meu marido, ele é tão bom. Ele é o meu marido, eu escolhi ele, eu estou satisfeito com ele. Vem o pai dele e trata ele mal na minha frente. Né? Então, isso incomoda, de fato incomoda. Né? Legal. Que bom. E é normal que incomode. Então, que bom que a gente descobriu, não que a situação seja boa. Mas tem jeito, né? Vamos lutar aí. Ô padre, a Luciana diz assim, convivo com uma pessoa há 17 anos e tivemos um filho. Ele faleceu com 2 dias de nascido. Hoje ele teria 10 anos. Fizemos primeira comunhão, crisma, mas não somos casados. Podemos comungar? Fizeram primeira comunhão, crisma, vivem juntos, mas não são casados.
Veja bem, a condição de você receber os sacramentos da Igreja Católica, quando você convive ou tem vida conjugal com uma outra pessoa, é estar vivendo ou recebido o sacramento do matrimônio. Você não diz o motivo de você não ter se casado com o marido, com a pessoa na qual você está convivendo, já teve um filho, e assim, 17 anos, inclusive, né? Não é isso? Faz 17 anos que eles vivem juntos. Pois é, 17 anos você convive junto. Eu não sei se você tem um impedimento para se casar ou vocês ainda não se casaram porque não acharam necessário, não sei qual é o motivo. Bom, vamos lá. Se você pode se casar, se não tem nada que te impede de casar, na igreja, receber o sacramento do matrimônio, procure receber o sacramento do matrimônio. Né? É uma graça, é uma bênção, é assumir diante de Deus, da comunidade e da sociedade essa bênção divina que é o sacramento do matrimônio. Então essa é a primeira condição. Agora, se há algum impedimento canônico de você se casar com essa pessoa porque uma das partes já foi casada ou os dois já foram casados anteriormente e vocês não conseguiram, por exemplo, um processo de nulidade, vocês devem continuar vivendo a vida de igreja, devem continuar vivendo a vida em Deus, devem participar ativamente da comunidade, mas vocês não recebem a comunhão enquanto a comunhão eucarística. Isso não quer dizer que você não deva viver a comunhão com Deus. Pelo contrário, eu até acho que nesses casos o casal tem que caprichar mais ainda na forma de ter comunhão com Deus. Porque a Eucaristia é uma das formas de nós termos comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus através da sua palavra. O Cristo que está na Eucaristia é o Cristo que está vivo aqui na sua palavra. Então eu comungo com Cristo na palavra. Por isso que eu vou na missa e o mesmo Cristo que eu recebo na Eucaristia, eu recebo na palavra e todos devem participar dessa mesa da palavra. O Cristo que está presente na palavra, na Eucaristia, está nos pobres, nos sofredores, nos doentes, nos enfermos. Eu devo, então, também comungar Cristo através da vivência da caridade. E se você diz, não, mas eu preciso de Jesus no meu coração, adore Jesus sacramentado, se coloque na presença dele. Enfim, você não pode deixar de viver essa comunhão com Deus, apenas que, por uma questão sacramental, disciplinar, se você não teve condição de se casar, ainda não é bom, não convém, não é correto que você receba a Eucaristia, o sacramento da comunhão. Mas, como eu te disse, isso não te impede de você estar em comunhão com Deus. Agora, se você tem condição de se casar, por favor, que você o faça. Ok, obrigada, padre. Elison, vamos lá, voltando aos relacionamentos. A pessoa também pediu para não ser identificada, ela diz assim: gostaria de orientação sobre minha vida afetiva. Tenho 45 anos e tenho um sonho de me casar, ter um marido, uma casa. Preciso saber se eu realmente sei amar, pois às vezes tenho dúvidas e acho que às vezes sou egoísta. Sou católica, estou na renovação há 20 anos. Nos relacionamentos sempre romperam comigo e sofro muito com isso. Sempre ouço a mesma coisa. Você é uma pessoa maravilhosa, honesta, comportada, diferente, rara, mas não dá mais. Quero saber a diferença de amor e paixão. Olha que sofrimento. Sim, olha, obrigado por sua pergunta. Eu tenho certeza que ela também representa a inquietação de tantas pessoas que podem estar nos assistindo. Por quê? Atendendo casais e também pessoas solteiras, a gente vai percebendo o quanto as pessoas querem amar. Todo mundo quer amar, né? E, inclusive até tem alguns cursos online lá no meu site sobre isso, sobre relacionamento, como lidar com esse desejo que todo mundo quer amar, todo mundo quer encontrar alguém, quer viver esse amor, seja na vocação consagrada, seja na vocação matrimonial, do relacionamento. Todos nós temos a capacidade de amar. O amor, como os gregos diriam, a ágape, que seria esse amor doação, como o amor de Deus, por exemplo, ou comparado um pouco com o amor de mãe, que dá a vida pelo filho. O amor filia, que é esse amor fraternal, né, dos amigos, essa coisa de poder compreender, se colocar no lugar do outro. E o amor eros, que é a paixão, que é o amor entre casais.
Então, quando você fala o que é o amor, ou será que eu sou capaz de amar, qual a diferença de amor e paixão? A primeira questão é essa. Quando nós falamos de relacionamento conjugal, homem e mulher, tem que ter não apenas o amor fraternal, tem que ter o filia, que é o amor fraternal, mas tem que ter o eros, que é essa paixão. Por quê? Porque envolve também carne, envolve também química, envolve também o desejo sexual, envolve também a sedução. Por quê? Porque o envolvimento homem e mulher tem um para quê, que é também o fruto desse encontro. Muitas vezes para ter filhos, mas também às vezes não apenas para ter filhos. Obviamente, você que está com 45 anos, você vai entrar no relacionamento, possivelmente não vai gerar um filho, mas poderá adotar ou poderá decidir não ter filhos, enfim. Mas isso não te impede de viver esse amor. Agora, precisa ter uma doação, sim. E essa doação de poder encontrar, muitas vezes, aquela pessoa que não é ideal. Às vezes, a gente tem um critério tão grande para encontrar a pessoa que nunca vai encontrar. É a história do príncipe no cavalo branco, né? A gente idealiza muito. E a gente vem de uma geração de pessoas, né, que é uma coisa cultural, né, de idealizar. A gente idealiza as pessoas perfeitas. Então, pôr o pé no chão, não tem ninguém perfeito. Eu vou ter que sair um pouco de mim. Quando ela se pergunta, né, será que eu sou egoísta? O egoísmo é o principal inimigo do relacionamento. Né? Como a gente falava até na pergunta anterior da família, do sogro, eu tenho que ceder. O Ricardo Sá até tem um livro legal, né? Quer dizer, quem tem que mudar sou eu. Então tem que ter esse primeiro passo. Olha, não vou encontrar alguém perfeito, mas eu quero encontrar alguém. Então o que eu posso fazer para ir ao encontro de alguém e estar aberto? E quando a pessoa se abre, ela começa a ver que tem gente interessada. Isso é interessante. É exatamente isso, né? Eu sempre, às vezes, digo para as pessoas também que me procuram, né? Nada da psicologia, mas é da experiência mesmo humana, da questão de... Às vezes a gente é muito exigente mesmo, fica querendo o príncipe, tem tanto sapinho por aí, né? Precisando de um beijinho, né? Que vai se transformar num príncipe. Então a gente fica cheio de exigências e principalmente quando assim já está numa idade já mais adulta, mais madura, né? Então, muito tempo vivendo sozinho, a gente acaba tendo muitas manias também, né? Então, eu acabo assim, eu vivi tanto tempo independente, como é que eu vou dividir agora? Então, a gente também precisa estar atento a isso, né? Eu preciso ceder, é isso que você está falando. Eu preciso abrir mão de algumas vontades minhas, sei lá, de algumas manias, para poder, senão, né? Quanto mais o tempo passa, mais difícil fica. Mas é uma dificuldade aqui dentro. Sim, porque, não é no outro. Exato. Porque o mais interessante é que eu atendo homens solteiros, adultos, mais de 30 anos, 40 anos, que querem encontrar alguém. E atendo mulheres também solteiras, com mais de 30, 40 anos, que querem encontrar alguém. E, às vezes, um paciente fala, nossa, marca um jantar dos pacientes, aí às vezes o pessoal se encontra. Né? Boa ideia, vamos fazer uma... Não, tem gente, né? E eu digo outra coisa que é importante também nessa área, é que às vezes a pessoa fica assim, olha, mas Deus me prometeu que vai amar a pessoa da minha vida. E a pessoa fica esperando por Deus. Né? Mas desculpa, você que tem que ir atrás. Deus vai abençoar a sua escolha, a pessoa que aparecer da sua vida, mas não fique esperando, pelo amor de Deus, cair do céu, porque senão você vai ficar aí velhinha, em cima de uma cama e dizendo que Deus não cumpriu aquilo que Ele prometeu para você. É verdade que Deus abençoa, que Deus abre os caminhos, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Tá? Quando eu falo correr atrás, né, você coloca uma plaquinha, olha, eu estou procurando alguém, mas fazer acontecer as coisas, se abrir, não é? Eu acho que tem tantos ambientes, não só ambientes de igreja ajuda, mas eu gosto mais daquilo que o padre Christian fala, que se a pessoa ficar esperando só dentro da igreja para arrumar alguém, não é? Vai ser meio difícil. Porque a sociedade é um pouco mais ampla e o que vocês falaram, esperar aquela pessoa perfeita, essa pessoa perfeita não existe. Ah, padre, mas meu namorado não é tanto de igreja. Vai trabalhando devagarzinho, daqui a pouco ele se torna. A missão é nossa. A missão é justamente essa. Não fique esperando esse homem de Deus que você tanto espera, daqui a pouco você fica solteira. Eu vou te dizer, a culpa não é de Deus. É bom, obrigada, padre. Eu não sei se vai dar tempo, mas vamos aqui rapidinho, qualquer coisa a gente interrompe para a propaganda eleitoral gratuita, mas eu queria ver com o padre aqui. A Débora Tenório, ela é de Maceió, na Alagoas, e me diz assim:
Gostaria de saber qual é o procedimento necessário para iniciar a utilização do véu. Bom, a prática do véu, veja bem, na igreja primitiva tinha a prática de que as mulheres não podiam entrar na igreja se não fosse com a cabeça coberta, não é? Já é uma prática antiga, ela não vem só da prática cristã, a prática judaica faz isso, e assim, tem um sentido cultural, a cabeça coberta no sentido de ter um respeito a Deus. Como eu disse, nos princípios do cristianismo, essa prática era muito comum. Não é que depois ela foi caindo em desuso, achou que isso... Não, é que não se achou tão necessário ficar preso a ritualismos para vivermos a nossa relação com Deus. Não é que o véu foi tirado, mas o véu não se faz necessário para a mulher hoje estabelecer a sua relação e a sua comunhão com Deus. Não é? Não dá para levar o pé da letra, até a prescrição bíblica que diz respeito a isto. Nos tempos atuais, há um movimento dentro da igreja, de linhas mais tradicionalistas, que querem retomar o uso do véu. A gente encontra por aí moças, encontra por aí mulheres casadas, que muitas vezes têm essa prática de usar o véu. Há movimentos espirituais, inclusive, que há toda uma explicação, né, por que é importante usar o véu, porque com o véu nós vamos respeitar muito a Deus e assim por diante. Então, vou ser muito sincero com você. Isso não é uma doutrina da igreja, isso não é a prática que a igreja hoje pede para os cristãos, para as mulheres, no caso eu estou me referindo, né, que para ir comungar ou assim por diante tem que usar o véu. Não, não é necessário isso, não é uma exigência da fé, nada disso. Agora, se você sente no seu coração, se a sua espiritualidade, se a comunhão com Deus te chama a isso, não vejo problema nenhum. Apenas que eu acho que aqueles que sentem chamada a usar véu, aqueles que sentem chamada a colocar uma corrente no braço, aqueles que sentem chamada a usar uma cruz maior no peito, não se pode se acharem melhores ou cristãos mais importantes do que os outros. Achar que a sua relação com Deus é maior porque você usa véu e aquela outra não usa. Você não pode achar que você é santa e a outra que não usa véu é pecadora. Não, essa espiritualidade é desencarnada e ela não tem nada a ver com a relação com a igreja. Como há congregações que há freiras que usam hábitos e há congregações de freiras que não usam hábito. E a freira que usa hábito não é mais santa nem mais freira do que a outra que não usa hábito. Não é? Há uma tradição que precisou se tirar o hábito, a outras acharam necessário continuar, e assim por diante. A Carla gosta de brincar comigo. Ele está de cresma. Aliás, eu estou sem o meu colarinho do carne puxado aqui, você não me falou nada. Uai, eu estou sabendo. Que a Carla gosta de brincar comigo. Tá bonito, não tá, gente? Olha lá, ele ficou bonito. Agora que eu vi, eu estou usando o clesma, não estou. O padre que usa o clesma, ele não é mais padre nem mais santo do que aquele que usa, do que aquele que não usa e vice-versa. O mesmo eu diria da batina e de outros elementos ou acessórios da nossa fé, tá? Então, o importante é o nosso coração realmente viver aquilo que nós acreditamos. Agora, respondendo diretamente à pergunta, o que eu tenho que fazer para usar o véu? Procura aí o padre da sua igreja ou o movimento espiritual que você faz parte, que tem essa iniciação e assim por diante. Só não acho que convém a pessoa andar na rua, para tudo quanto é lugar, com um véu na cabeça. Nós não precisamos chamar a atenção dos outros por causa de coisas externas. Nós temos que chamar a atenção do mundo por causa das nossas boas obras, é por causa da caridade, é por causa da vivência da fé, que muitas vezes é feita até de uma forma anônima, sem precisar disso tudo. Não é? Mas, uma vez se você quer usar, se isso te faz uma pessoa mais piedosa, Deus abençoe você. Procure seu padre, procure lá, tem uns movimentos espirituais que tem uma iniciação para isso. O faça com discrição, mas faça por muito amor a Deus. Obrigada, Padre Roger. Está aí, então, Débora, a sua resposta. Nós vamos já para o intervalo, porque já está no horário da propaganda eleitoral gratuita, mas eu quero já ir para o intervalo convidando você para vir participar conosco neste final de semana, um encontro aqui na Canção Nova com a comunidade Betânia. Encontro na Trilha da Cura. Encontro na Trilha da Cura com a comunidade Betânia, agora neste final de semana, 16 a 18 de setembro. Sábado à noite tem show. O show Misericórdia em Canção e Testemunho. Então venha, né? Para quem não sabe, a comunidade Betânia é a comunidade fundada pelo Padre Léo, que a gente até hoje vê aí as pregações dele e tanto nos ajuda, tanto nos forma até nos dias de hoje. Então, venha participar aqui do encontro na Trilha da Cura com a comunidade Betânia neste final de semana.
Nós vamos para o intervalo, 10 minutinhos, mas a gente volta, viu? Tem mais 2 blocos do programa depois da propaganda eleitoral gratuita. Estamos de volta aqui do programa Trocando Ideias. Temos ainda mais 2 blocos, hein, gente? Falei para vocês que, olha, a gente corta ali no meio do caminho com horário político, mas temos mais 2 blocos, tem muito tempo aqui para a gente ainda responder as suas perguntas. Nós temos a alegria hoje de ter plateia aqui no programa. Você sabia que você pode vir participar aqui do programa Trocando Ideias? Toda terça-feira, o Juninho disse que não. Pode sim, viu, Juninho? Toda terça-feira, às 8 horas da noite, você pode vir aqui no Estúdio Santa Clara, que tem programa Trocando Ideias ao vivo, e você pode estar aqui na plateia e fazer a sua pergunta ao vivo. E nós vamos ali para a plateia agora, porque já tem uma pessoa querendo fazer uma pergunta para o padre. Vamos lá? Quem quer, Fernanda? Boa noite. Boa noite. Me chamo Flávia, eu sou de BH. Padre, sou catequista lá na paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho. E nós temos um grande desafio que a gente, enquanto catequista, depois que as crianças fazem a primeira Eucaristia, eles somem, né? A gente faz um trabalho com os pais, ensina para que eles são os primeiros catequistas dos filhos, porém, após a primeira Eucaristia, um ou outro você vê na igreja. Qual que é a sugestão do senhor para a gente, enquanto catequista, motivar que essas crianças continuem participando? Flávia, é um desafio para nós, é um desafio antigo para a igreja, a tal da perseverança, né? Porque é isso mesmo, a criança se sente ainda motivada para fazer a primeira comunhão. Mas sabe o que eu acho que é a chave dessa questão? É que parece que é comparado como se fosse uma formatura. Uma criança fez a primeira comunhão, então ela se formou, ela, né, cumpriu ali aquela etapa, aquela tarefa da vida dela. Agora a próxima etapa é só quando for crismar. Né? Eu mesmo vivi praticamente quase que isto. E aí ela vai voltar só quando estiver perto de crismar, porque é muito tempo, tendo que ir para a igreja, assim por diante. Eu acho que a catequese tem que se tornar uma coisa mais motivadora, mais animada e sem aquele peso de a pessoa ir para a catequese para fazer aquelas atividades escritas. Eu sou muito grata ao meu professor, eu fiquei 1 ano depois da primeira comunhão sem ir para a catequese. Aí depois de 1 ano eu voltei, porque eu tinha uma turma de amigos que gostavam demais de ir para a turma, porque tinha um catequista que ele fazia muita diferença. Né? Ele fazia uma coisa muito motivadora, muito animadora, ele fazia fantoches, ele fazia brincadeiras, ele fazia animação, ele até o nome era diferente, não era perseverança, ele chamava de clubinho de adolescentes. Não é? E a gente realmente se sentia motivado naquele clubinho de adolescentes, porque a gente participava das coisas da igreja, mas era de uma forma diferente, não era como se fosse uma sala de catequese, com livro na mão, nem livro não tinha. Porque hoje tem muita preocupação de ter o livro, aí responder, aprender isso ou aquilo. Ou seja, o que vale é a criatividade para atrairmos o adolescente, para fazê-lo motivado a estar ali. Claro, ele tem que estar ali por amor a Jesus Cristo. Porque também quando eu falo clubinho, não é porque é um clubinho que ele vai ali para bater papo, conversar, jogar bola. Não, a igreja não precisa fazer isso. Não é? Ele realmente tem que se sentir atraído por Cristo. Agora, Cristo era tão atrativo, era tão pedagógico para atrair as pessoas a ele, usava parábolas, usava histórias e assim por diante, que eu acho que a catequese precisa realmente usar de muitas pedagogias para atrair o adolescente de hoje, para que ele tenha interesse, tenha gosto, né? Sinta motivação para participar das coisas da igreja também. Que Deus ilumine você e os outros catequistas por esse Brasil afora, porque eu sei que os nossos catequistas dão a vida para evangelizar e, sobretudo, que tenham muita criatividade, porque a criatividade, ela somada à evangelização, torna a nossa evangelização mais eficaz. Que bom. Obrigada, Flávia. Elison, vamos lá nos relacionamentos. Também não quer ser identificada e diz assim: tenho 31 anos e namoro há 4 anos e meio. Meu namorado tem 43 anos. Já foi casado e tem 2 filhos. Ele foi muito infeliz no casamento dele. Este ano ele me pediu em casamento e eu aceitei. Acontece que após o pedido, quando toco no assunto do casamento, ele não demonstra empolgação nenhuma. Não faz planos, etc. Gostaria de saber como agir. Ele sempre diz que me ama e que sou a mulher da vida dele. Não sei se ele age assim por ter trauma de casamento. Casamento é uma decisão.
né? Então, o casamento ele vai além dos sentimentos. Para casar, preciso estar amadurecido, preciso estar preparado, porque não é apenas eu dizer que amo, eu dizer o que eu sinto, eu demonstrar minha afetividade para a pessoa, mas é eu me comprometer com um estilo de vida que muda. Então, eu acredito que a situação que você se encontra, e obviamente muitas pessoas que estão nos assistindo também podem estar nessa mesma situação, exige uma maturidade sua para você perceber se realmente você consegue visualizar futuro nesta relação que vai além do que você sente por ele e que ele sente por você, porque ele também precisa estar maduro o suficiente para comprar esse casamento, né? Comprar no sentido de, olha, é meu, eu decidi casar, eu convidei você, eu pedi sua mãe em casamento, vamos casar e eu quero isso. Então, essa decisão, ela é difícil, porque muda o estilo de vida dele, que vai começar a ter você mais próxima dele, os filhos dele vão ter que lidar com você, né? Ainda mais quando é um segundo casamento, um segundo relacionamento, porque vêm os filhos. Então, não é apenas o medo que ele tem, talvez, de ter uma relação, porque, de repente, o primeiro casamento pode não ter sido bom, ou ele teve traumas no primeiro relacionamento, mas também a preocupação que, com certeza, todo pai deveria ter, possivelmente ele tem, de como os filhos vão lidar com esse novo relacionamento. Então, é preciso muito diálogo, é preciso pôr as cartas na mesa, quais são os seus medos, quais são os medos dele, falar sobre esses medos e ver se realmente, além do gostar, vocês dois estão dispostos a comprar esse novo estilo de vida que muda e muda mesmo, né? A gente sabe que conviver não é fácil, né? E ainda mais quando já teve outras experiências e agora vocês são adultos, precisa amadurecer nesse sentido. Tá aí, né? Não existe manual, a gente precisa ir descobrindo a cada dia como lidar nessa questão dos relacionamentos e é só com a nossa experiência mesmo e com a decisão, né? Obrigada, Elison. O padre, a Verusca Teixeira diz assim, gostaria de perguntar ao padre Roger, o que a igreja diz a respeito de católicos que votam em candidatos a favor do aborto, ideologia de gênero, casamento homossexual, pedofilia, destruição da família tradicional e ideologias que ao longo da história são responsáveis por milhões de mortes? E o que diz também sobre padres que apoiam e defendem os políticos? Pois é. Bom, acho que a sua pergunta, Verusca, ela é muito propícia. Nós acabamos de sair daí do horário político, né, que passou agora há pouco. E essa questão política não é uma questão simples, mas é uma questão necessária, importante. Nós, cristãos, não podemos estar alheios à questão política. Nós precisamos, ainda mais que a questão política, ela exige assim, uma apuração, exige realmente uma seriedade, porque é até difícil a gente saber em quem acreditar, em quem votar e assim por diante. Agora, vamos àquilo que você perguntou. Óbvio que, se um candidato apresenta posições totalmente contrárias àquilo que é, não só o ensinamento da igreja, não, o ensinamento da igreja, claramente, né? Mas existem coisas que são contra a própria natureza humana, né? Quem é que, em bom estado de consciência, pode ser a favor do aborto, né? Outras práticas que não convêm? Agora, cuidado com a ingenuidade. Você não pode simplesmente descartar o candidato porque ele falou que é a favor do aborto, disso, e achar que o outro, porque não falou que é a favor do aborto, ele é melhor. Não, tem que ter muito cuidado com isso. Porque tem aquele que não vai falar que é a favor do aborto, disso ou daquilo, mas é a favor de muitas outras práticas, tá? Injustas e assim por diante, que também não condizem com a doutrina da igreja. A doutrina da igreja, ela não é somente contrária ao aborto, à ideologia de gênero e assim por diante. A doutrina da igreja é totalmente contra aquilo que vai contrário à própria vida humana, em qualquer etapa da vida humana. A doutrina da igreja é contra qualquer, eu vou dizer assim, qualquer regime, qualquer política que exclui pessoas, que não cuida dos mais necessitados, dos famintos e assim por diante. Então, nessa questão é preciso ter muita sabedoria e ter muito discernimento.
eu muitas vezes sou obrigado a escolher o candidato menos pior, não é? Na hora de uma eleição. Quem é o melhor? É difícil saber quem é o melhor, não é? Porque numa hora dessa aparece isso. É importante lembrar, e aqui eu vou ser bem claro e bem incisivo com quem está me ouvindo agora, tá? Que não existe nem por parte da CNBB, nem por parte do Vaticano, uma posição contra qualquer partido político. Tá? Qualquer um dos partidos políticos que hoje existe no Brasil, a CNBB não tem uma orientação que não pode votar nesse partido e nem tem uma orientação favorável dizendo não tem que votar nesse partido. Não, quem fala isso faz uso de má fé, tá, daquilo que é a doutrina da igreja. De forma nenhuma não existe uma orientação da igreja, nem favorecendo e nem contrária a partidos políticos nenhum. Agora, há, claro, contra princípios, que candidatos, que partidos. Agora, é difícil achar hoje também um partido hoje no Brasil, no cenário em que nós encontramos, que tenha algo que seja muito parecido, não é, com aquilo que é a doutrina da igreja, assim por diante. Então, é preciso da sua parte que haja sabedoria na hora de você discernir isto. A segunda coisa, padres podem apoiar candidatos? Não deveriam. Tá? A igreja ela não deveria apoiar. Por que a igreja não deveria apoiar, não pode apoiar nenhum candidato, nenhum padre e assim por diante? Porque numa mesma paróquia, por exemplo, há o candidato A e o candidato B que frequentam a mesma igreja. E por que eu vou tomar o partido desse e não de outro, sendo que Deus é de todos? Né? Então, não convém realmente que nós apoiemos assim por diante. Agora, padre é cidadão, ele tem direito a voto e deve votar e assim por diante. Agora, jamais usar a igreja, jamais usar aquilo que são suas mídias sociais ou assim por diante para fazer palanque eleitoral. Nós não podemos usar aquilo que a igreja nos deu para evangelizar para fazer palanque de forma nenhuma. Denunciar faz parte da evangelização, denunciar. O profeta é aquele que anuncia a verdade, mas também denuncia os erros, a hipocrisia e assim por diante. Agora, jamais fazer da nossa igreja palanque de forma absoluta, de forma nenhuma. Ok, obrigada, padre. Isso não quer dizer que os padres ou as pessoas, os cristãos, também não tenham suas próprias convicções partidárias, né? Ou assim, mas a gente não pode, isso que o padre falou, não pode ficar fazendo disso um palanque e divulgando, né? Cada um tem a sua opinião, mas eu não posso ficar motivando o outro com relação a isso. Ellison, aqui também não quer ser identificado. Eu estava vendo aqui, é uma situação bem triste, assim. Tenho uma autoestima muito baixa. Me culpo por tudo que dá errado, mesmo que a culpa não seja minha. Tenho um complexo de inferioridade, não me sinto capaz de fazer as coisas, de conquistar meus objetivos e acabo desistindo. Acredito que esses sentimentos sejam por um trauma que sofri na infância. Fui violentada pelo meu padrasto dos 3 aos 8 anos. E hoje ainda continuo. Sofri abuso de dos 5 aos 8, desculpa. Sofri abuso de todas as formas possíveis. Eu me sentia culpada por tudo aquilo que acontecia. E ele falava que eu não prestava. Por isso eu merecia passar por aquilo. Acredito que ficou no meu subconsciente. Hoje tenho 18 anos, mas não consigo me livrar desses sentimentos. E isso atrapalha muito a minha vida. Sei que tenho capacidade de conquistar tudo, mas não me sinto assim. Gostaria de ajuda. Okay. De se compadecer, né? Sim. Primeiramente, obrigado por enviar a sua pergunta, por partilhar conosco o seu sofrer e dentro do seu sofrer também a sua esperança de encontrar alguma resposta, alguma luz. Para você, pessoalmente, é importante saber que muitas vezes o nosso sofrimento ele pode ter se tornado algo crônico. O que é isso? Às vezes afetou o teu orgânico, o cérebro, a química aqui dentro do cérebro. Então, algumas pessoas entram num processo depressivo. Isso tudo tem muito a ver com sintomas de depressão. Baixa autoestima, a culpa sempre é minha, mesmo quando de fato não é. Então, esse recolhimento, esse fechamento até mesmo para o sentido da vida. E por isso é importante buscar ajuda, buscar sim uma terapia, um psicólogo, em alguns casos até mesmo um psiquiatra, medicamento, mas eu sugiro que você realmente busque
uma ajuda psicológica? Precisa sim. Por que que precisa? E aí a gente entra no segundo ponto dessa pergunta, que são perguntas que vão se repetindo, né? Praticamente todas as vezes que eu venho, como a gente vê essa realidade do abuso sexual. E a gente vê nas mídias, nessa semana os jornais falaram tanto dos abusos sexuais, de menores. Gente, nós precisamos nos conscientizarmos de que isso faz mal, de que isso não é apenas um crime que está na lei e a pessoa precisa ser denunciada e ser presa, óbvio, mas os pais precisam se conscientizar de que eles precisam proteger os filhos. Pai, mãe, acorda, né? O filho, a filha, as crianças e os adolescentes são de responsabilidade sua, sim. Você não pode dar um passo atrás, né? O pai não pode abrir mão da sua responsabilidade e entregar os filhos para o mundo e deixar os filhos nas mãos dos outros, ou não vigiar, ou não cuidar, ou não proteger. A gente vive numa cultura em que a gente supervaloriza o prazer. E aí é muito fácil você ver homens argumentando que não conseguem lidar com a sua sexualidade, às vezes culpam um adolescente ou até mesmo a criança, dizendo que foram seduzidos. Isso é um grande absurdo. Não só um absurdo de que um homem adulto não consiga controlar a sua sexualidade, como também um absurdo responsabilizar um menor de idade que está em desenvolvimento sobre algum ato sexual. Então, a gente precisa ter essa consciência. A psicologia fundamenta isso, tem leitura sobre isso. A criança ela não está pronta para o ato sexual. O pré-adolescente está em formação. O adolescente está começando a ficar pronto. E é ele que vai descobrir isso. Não é o adulto que tem que intervir achando que tem o direito. É uma construção natural. E a gente precisa entender isso. E faz mal sim. Todo mundo que sofreu algum abuso na infância, na adolescência, sofre consequências psicológicas, uns mais graves, outros menos, mas todos sofrem, e isso vai trazer consequências muito negativas na vida da pessoa. Às vezes a pessoa ela perde o sentido da própria existência, e isso vai ter consequências nos relacionamentos, na vida futura, na vida afetiva, de repente até a dificuldade de encontrar alguém para poder viver esse amor e constituir uma família. Então, são traumas profundos e a gente precisa ter uma atenção maior sobre isso. O fato dela já reconhecer já é vamos dizer assim, uma boa coisa? As duas coisas. Primeiro, dela reconhecer, ela não ter vergonha de dizer que foi violentada, porque hoje em dia tem muito essa questão do preconceito, a lei do silêncio, né? O silêncio que mata. Então, tem muita gente que não tem nem coragem de dizer que foi violentada, que foi abusada na infância, ou, às vezes, até mulheres hoje ainda são violentadas, são abusadas, e né, mulheres mais maduras e que não têm coragem de dizer, tenho medo. Então, essa dela ter coragem de dizer, e segundo, de fazer essa relação de que pode ser um trauma e que essa autoestima pode estar ligada a isso, já é um... Sim, é um processo positivo, sim. Também pensar, às vezes os pais não acreditam, às vezes a criança ou o adolescente fala, os pais não acreditam, né? Mas essa questão, quando é mãe e padrasto, às Exato, vezes né? Tem toda essa fantasia, essa idealização um do outro que a gente já falou. Agora, também é importante, sim, tomar consciência, é muito bom que já saiba disso, que tenha essa visão, mas também não se prender ao passado. Às vezes a pessoa fala, olha, eu sofro por causa disso, e isso vira uma muleta, aconteceu isso comigo, e eu fico vítima e refém dessa história do passado. É importante reconstruir o presente para que o futuro seja diferente, e isso você tem poder. Então, você agora, com 18 anos, ou outra pessoa que esteja nos assistindo, o futuro começa agora. Aconteceram coisas que me influenciaram, que me trouxeram trauma, sim, mas eu tenho poder para construir um futuro diferente. Eu não sou refém do meu passado. Então, a gente sempre tem que dizer isso, porque às vezes as pessoas acham
que por que aconteceu, e vive numa explicação causal. Ah, mas aconteceu. Eu sei por que aconteceu, mas eu preciso mudar. Posso dar uma resposta diferente. Posso né? dar uma resposta diferente. Então, Carla, quando a gente voltar do intervalo, eu gostaria de falar algo sobre isso, tá? Ótimo. Maravilha. Muito porque é um assunto... bem-vindo. Né? Nós vamos para o intervalo agora, indo já para o nosso terceiro bloco. E eu quero sair, acho que foi providencial, falando para vocês a respeito do livro do padre Adriano Zandoná, Curar-se para ser feliz. Aqui o padre trata justamente dessa questão da cura emocional, das emoções. Então, para que a gente possa dar o passo e ir buscando a nossa própria cura interior, né, a autocura, que ele também dá algumas indicações. Então, está aqui, né? Você talvez seja já um começo, o primeiro passo para que a gente possa caminhar aí na cura das nossas emoções e ter, né, uma vida mais feliz, mas pelo menos mais... Porque a felicidade eu acho que é um negócio meio... Né, aí é um outro assunto que a gente também precisa depois né, falar. Mas pelo menos uma vida mais equilibrada, né? A gente tem mais qualidade de vida. Então tá aí, Curar-se para ser feliz, padre Adriano Zandoná. Você pode ligar no 12 31 86 2600. Nós vamos para o intervalo e já a gente volta. Continuando esse assunto que o padre Roger quer dar aqui o parecer dele. É rapidinho. Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias. O tema é livre e a gente tem visto aqui hoje, apesar do tema ser livre, está tendo assim, muitas questões a respeito de relacionamento. Conversava com o Ellison aqui antes de começar o programa, essa questão também da formação humana, porque infelizmente é o que falta a nós hoje, né? A gente precisa, a sociedade precisa de formação humana e é por isso que a gente vive toda essa luta, porque é uma luta o relacionar-se, né? O conviver. Mas a gente estava falando da questão do abuso sexual, uma menina que sofreu na infância, hoje com 18 anos, e tem uma autoestima muito baixa. O Ellison já deu algumas orientações e o padre queria comentar algo mais a respeito do assunto, né, padre? Sim, assim, muito preciso do que o Ellison trouxe e acho que essas são reflexões que têm que crescer cada vez mais. E da nossa parte é solidariedade, é amor, é cuidado. A igreja precisa ser realmente a casa, o lugar de acolher tantas situações, seja no confessionário, seja através de uma ajuda, mas a gente nós não podemos fechar nossos olhos para essa realidade. Agora, eu acho que uma cultura que nós precisamos implantar cada vez mais, a igreja tem que ajudar, é a questão preventiva dessas situações, né? Situações passadas a gente não tem como evitar, porque já aconteceu, mas tem como cuidar, não é? Da pessoa que sofreu, que passou por essa situação, mas o que a gente quer, acima de tudo, é evitar que essas situações se multipliquem, que elas aconteçam. E o Edson lembra que a nossa cultura hoje é uma cultura muito permissiva, né? E isso é preocupante, porque eu vejo que muitas vezes da parte dos nossos pais, não é porque querem, mas é porque tem uma atitude muito passiva diante das coisas. E às vezes falta um pouco assim da atenção, do cuidado, da vigilância. Olha, eu acho muito importante, né? Aqui a catequista perguntando sobre a questão de adolescentes, mas eu falo a partir das crianças. Nós precisamos formar os nossos para uma cultura do pudor. Pudor não significa puritanismo. Pudor significa o cuidado que eu tenho comigo mesmo, com o meu corpo, com a minha integridade física, com a minha integridade sexual, psicológica e assim por diante. Não é? A mãe tem que cuidar desde a roupa que a criança veste dentro de casa. Né? Carla tem 2 filhas meninas, sabe o quanto que é importante cuidar, sobretudo tendo meninas moças, sendo mulheres. Quanto é importante ter cuidado? Sabe? Desde da pessoa que se aproxima, das brincadeiras, das coisas que se tem, porque senão as coisas começam a acontecer e fogem do controle dos pais. Então, papai, mamãe, por mais que você trabalhe, por mais que você tenha obrigações, hoje eu fico assim, tão preocupada, as pessoas hoje publicam até vídeos de crianças, de adolescentes, de brincadeiras, disso, daquilo, e esse lado permissivo da nossa humanidade é que facilita o crescimento dessas coisas. Então, a minha fala, na verdade, é para me unir a quem é pai, quem é mãe, e dizer a você,
nós precisamos cuidar dos nossos filhos. A gente precisa estar muito atento, não é? Aonde os nossos filhos vão, com quem anda, o tipo de brincadeira, o tipo de coisa que acontece, para que depois não aconteça coisas que você não saiba ou seu filho não tenha condição de contar para você porque já acostumou a viver aquela situação e assim por diante. Então, querido papai, querida mamãe, eu sei que a gente junto, a gente pode. Eu só peço a você, não seja ingênuo. Seja aquilo que a Bíblia fala, seja sábio, seja manso, como é uma pomba, mas seja muito prudente, como é de fato uma serpente. Seja muito prudente. Eu prefiro que você tenha excesso de cuidado com seus filhos do que ter excesso de relaxo. Depois as coisas acontecem e você não tem mais como, às vezes, corrigir o que aconteceu. Isso é verdade. A gente vê essa questão da sensualização das crianças, né? Sim. Não só no vestir, mas nas músicas. Tudo hoje estimula a sensualidade. Então, isso que o padre falou. E uma coisa também que a gente precisa observar nessa questão da prevenção, eu vejo não só onde nossos filhos vão, mas quem vem também à nossa casa. Porque, às vezes, eu, por exemplo, eu tenho 3 filhos, então, às vezes, tem irmãos, tem amigos de irmãos que vão dormir em casa, que vão ficar... Eu acho ótimo, não tenho nada contra as pessoas, os meninos irem dormir em casa, né? Mas de estar atento a isso também, né? Porque se você tem outros filhos, o que está, onde está, e não é porque está dentro de casa que também tá garantido, está embaixo das asas da galinha que está ali. Não, a gente tem que estar atento e estar sempre monitorando, né, dando uma sapeada por ali para saber o que está acontecendo, porque hoje em dia não é só a questão, eu penso, da pedofilia, como a gente fala, né, principalmente dos mais velhos, pegando as crianças e tudo, mas é algo que vai estimulando e que não deixa de ser uma violência. Claro. Não é pelo fato de ser, às vezes, mas às vezes tem crianças, né, dentro das nossas casas e que são abusadas por menores também, que não deixa de ser... Então, a gente está atento. Eu acho que o padre tocou nisso, que é muito sério, essa questão da prevenção, porque cuidar dos traumas depois dá muito mais trabalho. Né? Com certeza. E eu acho que uma coisa também que vale a pena dizer é que as crianças, elas também não são ali... umas pessoas que não têm capacidade de compreender as coisas. Às vezes o adulto acha que, nossa, criança nunca pode falar nada com a criança, a gente tem sempre que ficar cercando a criança. Fale com os filhos. Explica para a criança, olha, esse é o seu corpo. Olha, essas são as partes do seu corpo. Às vezes os pais têm vergonha. Sim. E a gente sabe que a repressão sexual causa problemas, e o liberalismo sexual também causa problemas. Quem é depois o grande responsável pelo próprio corpo? Somos nós. A criança, obviamente, precisa da ajuda do adulto. E o adulto pode ir ajudando. Então, a melhor forma além de estar ali perto da criança, é ensinar a criança. Falar, olha, filho, filha, olha, aqui ninguém pode pôr a mão. Ninguém põe a mão em mim. Tá bom, filho? Olha, amor é assim, você está vendo? Papai e mamãe às vezes se abraça, põe a mão aqui, põe a mão ali, porque papai e mamãe se amam. Um dia você vai poder ter alguém que você ama e aí isso vai acontecer, mas ninguém pode pôr a mão nesses lugares do nosso corpo. Então, e a criança vai falar, beleza. Isso não é brinquedo, né? Isso não é brinquedo, né? E a criança já fica esperta. Então, quando isso acontece, já vai, papai, mamãe, isso aconteceu, fulano fez isso. E aí os pais também, nada de criar aquele... Nossa, então... Caça às bruxas. Não, ouve, não causa mais trauma na criança. Recebe o que a criança traz, senta, escuta o que a criança está falando, acredita no que a criança está falando e tente proteger a criança. Às vezes também os pais têm aquela coisa, não, vamos então denunciar, vamos... Não, pensa um pouco. Pois é, e essa atitude do pai ficar bravo com a criança é que deixa a criança naquela atitude defensiva e depois não querer falar. Exatamente. Porque a primeira vez que trouxe, o pai dá aquela bronca na própria da criança, a criança... Ou seja, se acontecer algo parecido, algo de novo, não vou falar. Porque não vai falar. Eu já estou travado, estou trancado. A primeira vez que eu toquei em algo parecido, a minha mãe... já surtou e já fez toda aquela agressividade, aquela violência. Então, tem que ter muita calma para acolher o que as crianças falam. Ouvir. Os nossos criar um ambiente de confiança. De confiança, é fundamental. E olha, gente, e cuidado com esse negócio também do agrada, tá? Às vezes, como é que adultos seduzem crianças? Agradando.
É dando docinhos, dando brinquedo, ai, que homem bonzinho e assim por diante. Não é que a gente não deve agora ficar suspeitando de todo mundo. Mas desculpa, às vezes os abusos acontecem, é com tio, é com gente próxima, tal. Pai tem que estar atento a tudo que uma criança recebe. E se está exagerando em receber presentes, isso, aquilo, às vezes eu sei que tem pessoas que estão em uma situação econômica muito difícil, né? E às vezes a maneira de atrair aquela situação, aquela pessoa, é presentear, dar o que a pessoa gosta. É um sapatinho aqui, é um doce ali. Então, a dignidade da pessoa humana, ela está acima de qualquer outro valor material que alguém possa dar. E aí, não só a criança, né? Às vezes o problema são os pais, né? É tão fácil as pessoas serem manipuladas, né? E aí a gente volta a falar daquela questão da maturidade, falando de novo da política, né? Sim, pegando um gancho nisso, né? Como às vezes uma adulaçãozinha, um elogio, a pessoa já ganhou. Então, a gente tem que ter o pé no chão e tem que ensinar os filhos a também terem o pé no chão. Vamos lá, que a Fernanda só me levanta a plaquinha ali. Pelo amor de Deus, Fernanda, esse programa está passando muito rápido, nesse horário aqui. Né? Padre, a Tereza Borges diz assim, eu tenho muita dificuldade em jejuar. O senhor poderia me dar algum conselho a respeito? Eu tento fazer às sextas-feiras jejum de carnes, mas volta e meia me dou conta que comi. E quanto às orações para esse dia, quais as mais adequadas? Eu acho que tem um outro aqui embaixo que também fala de jejum, de penitência. É o Ardson. Tenho dúvidas sobre o jejum, é sem alimento nenhum ou pode ser água e apenas um pão ou fruta? Quero fazer um jejum de 7 dias e gostaria de orientação. 7 dias de jejum, meu filho? Deus te dê força. O de Daniel, né? O de Daniel. Bom, gente, olha, primeiro que o jejum é uma prática espiritual. Tá? Ela faz bem para o espírito, para o corpo, para a alma, para o ser humano. O jejum não é nenhum bicho de 7 cabeças, o jejum não é nenhuma punição, pelo contrário. O jejum é algo que nós fazemos para nos equilibrarmos, inclusive no nosso espírito, para não deixarmos que a gente fique somente preso aos instintos, aos desejos, não é? É muito natural querer se alimentar, mas é também natural ter controle até sobre o meu apetite. Por isso, o jejum é uma forma de disciplinarmos o nosso interior. Não é? O jejum vivido o jejum é diferente, por exemplo, de uma dieta, não é? Ou qualquer coisa parecida. A dieta tem uma outra finalidade. O jejum é um elemento espiritual. Por isso que quem perguntou sobre a questão de oração. É importante que na sua prática de jejum, a oração seja um elemento constitutivo. Eu começo um jejum, um dia de jejum, uma manhã de jejum, uns 7 dias de jejum, como o outro ali quer fazer, mas que seja no espírito de oração, oferecendo a Deus aquela prática e pedindo a graça de Deus para eu, né, através desse jejum, alcançar algo frutuoso. Os discípulos uma vez voltaram de uma missão e muito tristes foram falar para Jesus que não conseguiram expulsar os demônios. Jesus diz, olha, há certos demônios que só se vencem pela oração e pelo jejum. Veja que o jejum é um elemento espiritual que, somado à oração, nos fortalece interiormente. Agora, jejum não é competição, diz, agora eu dou conta de jejuar, eu consigo passar o dia sem comer. Tem gente que passa quase que muitos dias sem comer, porque não tem o que comer, porque diversas necessidades, diversas situações sociais não permitem essa pessoa comer. O jejum tem que ser algo feito de forma espontânea e tem que ser uma renúncia, acima de tudo, uma penitência que eu faço. Né? Então, vamos lá, sermos práticos. Sexta-feira é o dia mais propício. A igreja pede que nas sextas-feiras, durante o ano, seja um dia que a gente faça alguma prática penitencial. Uma prática, e uma dessas práticas pode ser o jejum, pode ser a abstinência. Deixar de comer carne não é jejum. Deixar de comer carne é abster-se de carne. Como eu posso me abster de uma bebida alcoólica, posso me abster de refrigerante, mas deixar de comer carne é uma abstinência. Tá? É algo diferente. Jejum é realmente eu renunciar a alguma alimentação. Então, qual é a nossa alimentação mais comum? O café, o almoço ou a janta. Eu abri mão de uma dessas refeições ou de 2 dessas refeições para me dedicar à oração e oferecer isso a Deus. Essa é uma forma de jejuar. O que eu faço na hora do jejum? Aí você pode jejuar a pão e a água. Na hora do almoço eu vou comer pão. E não é bom junto com a água, não. Como pão, se alimenta, né? Para não ficar a pessoa inchada ali depois. E sede, na hora que você sentir sede ou não sentindo sede, é importante durante o dia você tome água. Nunca existe jejum de eu abrir mão da água, de forma nenhuma. Tá? Eu só não gosto daquela pessoa que fica de manhã sem comer, na hora do almoço sem comer, aí chega à noite ela faz aquele
aquele banquete, aí meio complicado, né? Você, na verdade, abriu mão. Não, é melhor que você faça de uma forma disciplinada na hora do almoço, né? E depois, no final do dia, como uma coisa de uma forma muito simples. Nossa Senhora pede em Medjugorje, inclusive, que ninguém passe fome no dia de jejum. Então, ou você pode fazer o pão à água, ou você pode fazer de líquidos, tomar somente um caldo, né? Uma coisa assim que vai te dar um pouco mais de força interior. E as pessoas que tiverem já depois de muito preparo, pode fazer um jejum completo, mas desde que você tome um café da manhã, porque senão você vai ficar mais de 24 horas sem comer e isso não vai te fazer bem e o jejum não pode deixar a gente desequilibrado. Agora, o melhor conselho, tem um livro aqui na Canção Nova, que o nosso querido Monsenhor Jonas Abib escreveu, chamado Práticas de Jejum. Só ligar para o Davi, né? 12 31 86 26 00 e pedir, é um livrinho facinho, tem várias maneiras ali de fazer jejum que o Padre Jonas nos ajuda e nos indica. Então, práticas de jejum. 12 31 86 26 00. Obrigada, Padre. Elison, vamos lá. O que fazer quando não gostamos de uma pessoa e nada conseguimos fazer para mudar esse sentimento? Tudo que já olhei para essa pessoa e vi de bom, logo volto a ter o sentimento ruim. Essa pessoa não serve para ser meu amigo, não confio nela, não dá, não desce. Difícil, né? A gente não tem que gostar de todo mundo, né? Eu acho que, assim, quando a gente fala até mesmo do sentido cristão, né, do amar-vos uns aos outros, a gente sabe que a gente não tem que conviver com todo mundo, né? Então, assim, o respeitar o outro, a dignidade do outro, o poder não fazer mal para o outro e respeitá-lo nas suas opiniões e as suas opções é uma coisa, é um sinal de amor fraterno. Agora, o convívio, para conviver tem que ter empatia. E aí são os amigos se formam naturalmente por causa da empatia. Né? É lógico que se a pergunta se diz respeito apenas a uma pessoa, você é uma pessoa amigável, você é uma pessoa agradável, você é uma pessoa que está fazendo o seu trabalho interior aí também para se tornar uma pessoa melhor, é uma coisa. Agora, eu tenho um monte de gente que eu não gosto, então peraí, talvez o problema seja eu. Né? Então, trabalhar essas questões... Quem tem que mudar sou eu. Né? Então, assim... Eu acho que sempre cabe aí uma pergunta, né, muito realista, né? O que o outro faz? O que de repente eu estou vendo no outro que eu não goste e que às vezes tem a ver comigo? Às vezes a gente projeta no outro os nossos defeitos. Obviamente não estou dizendo que seja o seu caso, né? Mas às vezes isso acontece. Então eu preciso me perguntar, é sempre uma oportunidade para eu também crescer como um ser humano. O que de repente eu não consigo? O que eu não engulo do outro? O que acontece? Será que é uma fraqueza minha, pessoal? Difícil. Não é... Mas realmente eu acho que uma das coisas que a gente precisa ter sempre isso claro é que a gente não é obrigado a gostar de todo mundo. Exato. Porque às vezes existe essa alta cobrança, né? Conviver com todo mundo. Não. Né? E não quer dizer também que eu não conviver, que eu não estou amando. Eu também não posso, é isso que você falou, eu não posso desrespeitar. Mas conviver, nem todo mundo, não dá para ser todo mundo da mesma panela, porque é normal, a gente se identifica com uns e outros. Agora, também não precisa odiar, né? A gente precisa caminhar aí nessa busca. Talvez, se te faz tão mal, é você evitar de estar na presença da pessoa, né? Sei lá, mas também mudar o sentimento é muito difícil, não vai mudar mesmo. De verdade, eu não sei se dá tempo da gente fazer outra pergunta, mas eu vou arriscar, tá, Padre? Responde em 30 segundos. Você responde em 30 segundos? Vamos ver a pergunta. Que ela não quer se identificar, diz assim, como lidar com a perda diária do esposo com Alzheimer em fase final da doença? Pois é, a gente merecia um programa sobre essa questão do Alzheimer. Tem várias aqui doenças degenerativas e assim por diante. Mas eu acho que o antídoto principal, ou o remédio principal, se chama amor. Amor é na alegria e na tristeza, na saúde, na doença, né? Com muita memória, com pouca memória. Aí realmente é a grande prova de amor. Eu sei que Alzheimer, a situação até extrema, que a pessoa não vai te reconhecer, ela vai às vezes se tornar até agressiva, mas é a hora de você realmente dar ali a sua grande e maior prova de amor. Se até aquele amor que você tinha, eu gostei demais, o Elton trouxe aquelas definições ali de amor, talvez o amor eros já esteja até se esgotado,
use o amor caridade na forma mais extrema possível. Você não pode deixar de amar, você não pode deixar de cuidar. Nós estamos, infelizmente, chegando ao final do programa. Eu quero só dar uma dica que essa questão da perda do marido, todo mundo que tem uma doença degenerativa e que está nessa fase final, a melhor coisa é a pessoa buscar um atendimento também psicológico, porque sofre mais o cuidador do que às vezes o doente, não é isso, Elton? É verdade. Elson? Então, que você procure também ajuda nesse sentido, né? Uma ajuda psicológica, um grupo de apoio, porque não é fácil mesmo. Então, que deve existir aí na sua cidade, em algum lugar. Procure alguém que você possa também partilhar essa dor, porque não é fácil mesmo. Existe casos até que o cuidador vai antes do doente, né? Porque não se cuida direito. Então, que você possa estar aí procurando alguém que possa te ajudar nesse sentido, ok? Infelizmente, o tempo aqui ele voa, quando o programa está assim, ó, cheio de perguntas, muito movimentado, mas é bom, é sempre bom nos encontrarmos aqui no Trocando Ideias e a gente tem sempre assunto para tratar, para conversar, porque a nossa vida é feita disso, é de ideias e que a gente precisa se reciclar aqui, né? Nós com vocês, vocês conosco, e a gente vai aprendendo e vai tentando ajudar as pessoas a terem um pouco mais de qualidade de vida, ou vamos dizer, de vida, né? E de vida plena. Deus abençoe vocês. Obrigada, Padre. Obrigada, Elison. Obrigada, plateia. Venham sempre aqui. Obrigada, meninos. Câmeras. Os meninos velhos aqui, viu, gente? Nós já somos meninos velhos. Mas é sempre bom estar com vocês. A gente se encontra durante a programação da Canção Nova. CançãoNovaPlay.com. Assine já!